Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou comentar sobre os termos de uma função afim ou função do primeiro grau, beleza? Então aqui eu tenho y igual a 5x menos 10. Bem, como é que eu vou saber que isso aqui é uma função afim ou ela é uma função do primeiro grau, né? Que é a mesma coisa, o nome é o mesmo. Bem, você vai fazer o seguinte, eu sei que isso aqui é uma função porque você tem uma letra em função de outra letra, beleza? E ela é uma função do primeiro grau porque o expoente da letra que está depois da igualdade é o número 1. Ah, mas como é que eu sei que é o número 1? É porque aqui, se você observar, você não tem expoente. Quando você não tem o expoente escrito, significa que esse expoente vai ser o número 1. Então aqui, é como se você tivesse o número 1. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau ou uma função afim. Bem, quais são os termos de uma função do primeiro grau? Bem, antes de explicar um a um, vamos fazer o seguinte, vamos escrever qual é a forma da função do primeiro grau. Seria isso aqui, y igual a ax mais b. Beleza? Então, todas as vezes que você tiver uma função que ela tem essa forma aqui, significa que é uma função do primeiro grau ou também função afim, né? Que é a mesma coisa, tá? Bem, quais são os termos que eu falei que a gente ia conhecer? O A, que é um número que está acompanhando a letra x, é chamado de coeficiente angular, tá? Coeficiente angular. Ou seja, o coeficiente angular é o número que fica acompanhando a letra x, beleza? O B, que é a parte da função que não tem letra, que não tem o x, é chamado de coeficiente linear. Bem, a gente já consegue então identificar quem são os coeficientes, né? O coeficiente angular é o número que fica acompanhando a letra x e o coeficiente linear é o número que não tem x, beleza? Coeficiente angular é representado pela letra A e o coeficiente linear pela letra B. Então, nesta função aqui, o valor do A é 5 e o valor do B é menos 10. Então, já identificamos o coeficiente angular e o coeficiente linear. Bem, para que serve o coeficiente angular? Ele serve para indicar se a função ela é crescente ou decrescente, beleza? Ou seja, se o valor do A for maior do que zero, ou seja, se o valor do A for um número positivo, essa função ela vai ser uma função crescente. Se o valor do A for um número menor do que zero, ou seja, um número negativo, se aqui tivesse o sinal de menos, essa função ela seria decrescente. Certo? Então, se por acaso você estiver resolvendo um exercício e no exercício está pedindo lá, para que serve o coeficiente angular? Então, serve para indicar se a função é crescente ou decrescente. Beleza? Bem, vamos agora para o coeficiente linear. Para que serve o coeficiente linear? Serve para indicar o local onde o gráfico dessa função aqui, vai cortar o eixo y. Tá? Então, esse valor aqui, indica
aonde o gráfico dessa função vai cortar o eixo y. Beleza? Quando você for construir um gráfico, observando aqui, ó, o coeficiente linear, você já sabe que quando você fizer o gráfico, que no caso vai ser uma reta, mas a gente vai falar isso depois, vai cortar o eixo y no número menos 10, tá? Ou de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Neste caso, como a função é uma função crescente, vai ser dessa forma, tá? O gráfico vai ser mais ou menos desse jeito. Vai cortar aqui, ó, no menos 10. Tá? Por que no menos 10? Porque o coeficiente linear, ó, deu menos 10. Tá? Mas isso aqui é um pouquinho mais à frente. Tá? Então eu já mostrei aqui, ó, quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear e para que serve cada um deles. Beleza? Bem, mas a gente pode também pedir numa função do primeiro grau ou numa função afim, a gente pode pedir aqui para determinar o zero da função, tá? Ou a raiz da função. Bem, como é que a gente vai calcular o zero de uma função do primeiro grau? A gente tem uma forma de fazer. A gente vai pegar o que está antes da igualdade e fazer igual a zero. Beleza? Então, ó, fazendo y igual a zero. Por que y? Porque o que está antes da igualdade, ó, é o y. Então, fazendo y igual a zero. No lugar aqui do fazendo, você também pode escrever, ó, tipo, seja y igual a zero, certo? É só para ficar bem orientadinho o que tem que fazer. Tá? Então, fazendo y igual a zero. Bem, mas quem é y? O y vai ser o que você tem, ó, depois da igualdade. Mas como é que eu sei que o valor do y é o que está depois da igualdade? Quando você faz a leitura disso aqui, ó, você já vai perceber isso. Olha, y é igual a 5x menos 10. Então, o valor do y é 5x menos 10. Beleza? Quando pede para determinar o zero da função, você vai ter que achar o valor do x para que o y seja zero. E para isso, você vai pegar isso aqui, ó, 5x menos 10, 5x menos 10 e fazer igual a zero. Ou seja, você transformou, olha, uma função em uma equação. Como é que você resolve essa equaçãozinha aqui? Repetimos o termo que tem letra antes da igualdade e o que não tem letra a gente muda de lugar invertendo o sinal. Então vai ficar 5x igual a 10. Só que eu ainda não achei o valor do x. Por quê? Porque você tem aqui, ó, o número 5 acompanhando ele. Então você repete o x e passa o 5 dividindo. Mas por que eu vou passar o 5 dividindo? Porque aqui, ó, ele está multiplicando. E quando você muda de lugar, você inverte a operação. O inverso da multiplicação é a divisão. Efetuando aqui a divisão, você vai achar que x é igual a 2. Né? 10 dividido por 5, 2. Ou seja, o 2, ele é o zero da função. Bem, mas para que serve esse zero da função? O zero da função serve para indicar o local onde o gráfico ele corta o eixo x. Certo? Então a gente já tem aqui, ó, duas coisas parecidas.
O valor do B, que é o coeficiente linear, vai indicar aonde o gráfico vai cortar o eixo Y, e o zero da função vai indicar aonde o gráfico corta o eixo X, certo? Isso aqui vai facilitar muito quando você tiver uma função e pedir para construir o gráfico dessa função. Aí você vai ver que isso aqui vai te ajudar bastante. Então, ó, o que eu comentei aqui nessa função? Eu mostrei, ó, quem é o coeficiente angular e para que ele serve, né? Serve para indicar se a função é crescente ou decrescente. O coeficiente linear serve para indicar o local aonde o gráfico corta o eixo Y. Mostrei também como é que se faz para determinar o zero de uma função, né? É só você transformar ela em uma equação, fazendo igual a zero. E também para que serve o zero da função. Então, se alguém te perguntar, mas para que serve o zero da função? Então, serve para indicar o local onde o gráfico corta o eixo X. Vamos supor que você tem isso aqui, ó. Aqui a gente tem o eixo X, aqui a gente tem o eixo Y. Vamos supor que a gente tem um gráfico dessa forma. Vamos supor que aqui seja -2 e aqui seja 3, certo? Olhando aqui neste gráfico, eu posso afirmar que esse gráfico aqui, ó, que no caso é uma reta, com certeza é o gráfico de uma função afim, de uma função do primeiro grau. Uma outra informação que eu posso afirmar, sem dúvida de errar, o valor do B, ou seja, o coeficiente linear, com certeza vai ser o -2, beleza? Também posso afirmar que o zero da função que representa esse gráfico aqui, ó, com certeza vai ser o número 3. E também posso afirmar que a função que depois que eu construir o gráfico dela, o valor do A vai ser positivo. O valor do A vai ser positivo. Ah, mas por que eu posso afirmar que o valor do A é positivo? Pelo formato do gráfico, olha. O formato do gráfico aqui, ó, é uma reta e essa reta está, ó, crescendo. Ela saiu de baixo, ó, e foi para cima. Então, de acordo com o formato desta reta, eu posso afirmar que essa função é uma função crescente, pelo formato da reta, do gráfico. Quando você tem um gráfico assim, ó, vamos supor que você tenha isso aqui, ó. Aqui é 1, e vamos pôr aqui 2. Né? Temos aqui o eixo Y, e aqui a gente tem o eixo X. Se você observar aqui, ó, o gráfico é o quê? Ó, o gráfico é uma reta, beleza? Essa reta, ela é crescente ou decrescente? Ela é, ó, decrescente, ó, ela sai de cima para baixo. A gente olha sempre da esquerda para a direita, ó. Nesta aqui, ó, da esquerda para a direita, ó, ela está subindo, ó, por isso que ela é crescente. Essa aqui, ó, da esquerda para a direita, ó, ela está descendo. Então ela é decrescente, beleza? Esse número 2 aqui, ó, que é o local aonde o gráfico está cortando o eixo Y, é o coeficiente linear, ou seja, esse valor aqui é o valor do B. E esse 1 aqui, ó, que é o local onde o gráfico está cortando o eixo X, é o valor do X, ou seja, é o zero da função. Tá? Por quê? Porque eu já sei para que serve esses dois termos. Beleza? Então aí eu fiz um breve comentário desta função aqui, ó. É lógico que em cima dessa função ainda pode ser pedido mais algumas coisas, né? Para você construir, no caso, o gráfico, para você fazer o estudo dos sinais, mas por enquanto é só isso aqui que
eu resolvi comentar sobre esta função. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição, que você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado.